Será que a gigante farmacêutica Hyperafarma vai desistir ou entrar na briga para continuar com os Number Whites da Neoquímica Arena? Treinador Dorival Júnior falou em estar encontrando um caminho, mas também admitiu preocupação com a situação do Timão na tabela do Brasileirão, mesmo após a vitória sobre o Fluminense fora de casa. E ainda falando sobre essa vitória contra a equipe do Fluminense, meia Rodrigo Garro sentiu dores no aquecimento dessa partida e se tornou mais um motivo de preocupação dentro do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior após a vitória do Timão sobre o Fluminense fora de casa. O Dorival falou em estar encontrando um caminho, mas também admitiu muita preocupação com a situação na tabela e também com muitos desfalques. O Corinthians foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense na partida da 23ª rodada do Brasileirão. Timão cheio de desfalques: Martinez, Ranielli, Charles, Memphis, jogadores machucados, além do Breno Bidon suspenso pelo 3º cartão amarelo. E no aquecimento da partida, já no gramado, o Garro sentiu a panturrilha, daqui a pouco falaremos sobre isso, e também se tornou mais um desfalque. Corinthians sofreu na partida, muita dificuldade para a criação. No final, deu tudo certo, vencemos por 1-0, uma cobrança de falta do Mateuzinho. A bola ainda parecia ter desviado do André Ramalho, não desviou, ele mesmo admitiu. Foi parar no fundo do gol, vitória por 1-0. Fora de casa, a vitória é muito importante. Na coletiva, o Dorival falou em encontrar um novo caminho, mas também admitiu preocupação com a situação do Timão. Vamos para as palavras dele. Acho que o trabalho está caminhando, nós temos que nos preocupar com o momento, com a situação. Ainda é uma situação preocupante, nós não gostaríamos de estar onde estamos. Poderíamos já ter tido alguns pontos a mais por aquilo que nós produzimos em muitos jogos, mas não aconteceram. De repente, nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança e aguardando aí a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos todo o nosso elenco completo. Se Deus quiser, até mais 2 ou 3 rodadas é tudo o que nós queremos, à exceção talvez do Carrilho. Então, o Dorival demonstrando preocupação ainda com a tabela e também falando da equipe estar encontrando um caminho diferente, absolutamente voltado para o lado da confiança. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte, concordo com ele. A questão da tabela do Brasileirão, o Corinthians ainda tem que estar muito ligado e pontuar o máximo possível. Por quê? Porque temos muitas equipes com jogos a menos, 2, 3 jogos a menos, que estão na nossa frente e também atrás. Então o Corinthians necessita ir vencendo, ter uma sequência de vitórias para evitar qualquer aproximação de novo com o Z4. Hoje, a situação é de começar a respirar. A primeira equipe dentro do Z4, Vitória, perdeu. Nós vencemos, então hoje estamos 7 pontos à frente da equipe do Vitória, que é a primeira equipe dentro do Z4. Então, absolutamente que é preciso ir tendo uma sequência de vitórias. O Corinthians precisa voltar a vencer dentro da arena, aliás, necessita voltar a vencer na arena, vencer em casa, coisa que não acontece pelo Campeonato Brasileiro desde o mês de maio, e isso fica difícil, de repente, você imaginar uma situação melhor na tabela, porque o Brasileirão de pontos corridos é essencial, vencer os jogos dentro de casa. Na questão de encontrar um novo caminho, voltado para a confiança, que eu falo para vocês, uma equipe com confiança se comporta melhor, joga melhor, busca jogadas diferentes, porque quando você está com a confiança alta, as coisas fluem de uma forma melhor. Foi importantíssima a vitória diante do Fluminense. Fluminense mesmo, para se ter uma noção, nós começamos o jogo com 2 pontos a menos do que eles e 2 jogos a menos. Então ainda temos 2 jogos a menos e passamos eles por apenas 1 ponto. É por isso que o Dorival fala da questão da preocupação da tabela. Mas, momentaneamente, uma vitória importantíssima por questão de tabela, de Brasileirão e tudo mais. E agora é buscar uma sequência.
E agora vamos falar sobre mais uma preocupação envolvendo o departamento médico do Corinthians. No aquecimento, no jogo em que vencemos o Fluminense por 1-0, o meia Rodrigo Garro sentiu dores na panturrilha e não ficou nem no banco de reservas no jogo em que o Timão venceu por 1-0. O Corinthians está passando por momentos complicados envolvendo lesões, departamento médico. De fora da partida contra o Fluminense, lesionados Ranieri, Martinez, Charles e Memphis. Além desses jogadores machucados, o Corinthians também teve o Breno Bidon, que ficou de fora, mas o caso do Bidon foi por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, contando os desfalques, 4 desfalques. Desses 4 desfalques, 3 jogadores titulares. Corinthians foi todo remendado para enfrentar o Fluminense. E o Garro, que sabemos que é o nosso principal construtor de jogadas, o principal armador da equipe, sentiu no aquecimento. É isso mesmo, Rodrigo Garro foi cortado da partida, jogo de ontem que vencemos por 1-0, ele ia ficar no banco de reservas, ele não ia jogar, o Dorival iria poupar ele, mas absolutamente queria usá-lo no segundo tempo, mas ele saiu, não participou porque sentiu dores da panturrilha ainda no intervalo. Então, por questão de preservação, o jogador foi cortado. O Dorival falou na coletiva, admitiu estar preocupado com a situação do Rodrigo Garro e nas próximas horas o jogador deverá ser avaliado para sabermos exatamente o que aconteceu, se de repente tem alguma lesão ou se foi um desconforto ou algo assim. Mas o Garro não participou, não ficou no banco e se tornou motivo de preocupação, como o Dorival admitiu. A minha opinião quanto a esse problema que o Garro teve, essas dores que ele sentiu no aquecimento, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que já vem sofrendo desde o início da temporada com lesão. Absolutamente que não foi na panturrilha. O Garro com um problema no joelho, não começou a temporada atuando, ficou alguns jogos de fora tratando. Aí quando ele voltou, jogou alguns jogos e teve que parar novamente, chegou a ir para fora do país fazer tratamento no joelho e já vinha em uma sequência boa de jogos. O Garro chegou a reclamar da quantidade de jogos, que estava preocupado que alguma coisa pudesse acontecer. Então já estamos falando de um jogador que psicologicamente já vem também em um momento complicado por causa do que vem acontecendo com ele no ano. Precaução por enquanto, pelo que se fala é precaução, pelo fato dele ter sentido dores. Claro que ele será reavaliado nesse domingo, 14 de setembro, para saber exatamente o que aconteceu, se tem alguma lesão ou se de repente foi apenas o desconforto mesmo causando dores, mas preocupa, estamos falando de um dos principais jogadores da equipe, de um Corinthians que já estamos cheios de desfalques. Carrilho mesmo fez uma cirurgia, sofreu uma lesão ligamentar, deverá voltar a quem diga só no final do ano ou até no ano que vem. Então de repente mais um Rodrigo Garro ficando de fora, aí fica difícil, em um momento em que precisamos ainda nos afastarmos de vez do Z4 do Brasileirão e absolutamente brigando. Nós estamos hoje brigando pelo título da Copa do Brasil. Afinal, estamos na semifinal e vamos enfrentar, ao meu ponto de vista, a equipe mais difícil, que é o Cruzeiro. Então, para esse jogo contra o Cruzeiro, o ideal seria ter o máximo dos jogadores dos que o Dorival considera titular à disposição. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos principais assuntos envolvendo o nosso Corinthians, possibilidades do Corinthians fechar um acordo milionário ou de repente bilionário envolvendo os number rights da Arena, que hoje pertence ao grupo Ipera-Pharma. Após notícias terem surgido do Corinthians ter 3 ou 4 interessados e que já recebeu pelo menos 1 ou 2 propostas, como que fica a gigante farmacêutica Ipera-Pharma, que hoje é a dona dos number rights da nossa casa? Será que o grupo Ipera-Pharma vai desistir ou ainda entrará na briga para continuar com o direito do nome da nossa casa? Vamos lá. Conforme estamos acompanhando, o Corinthians quer fechar um novo acordo
envolvendo os number rights da Neoquímica Arena. Afinal de contas, o Corinthians fechou em 2020 com o grupo Ipera-Pharma Neoquímica, que hoje a nossa casa chama Neoquímica Arena, por 300 milhões de reais naquele ano. Há quem considere um grande acordo, por estarmos naquele período em pandemia, e há quem diga que o Corinthians vendeu muito barato. Foi um contrato firmado por 20 anos, 15 milhões de reais por ano, que hoje estamos falando de aproximadamente 18 milhões de reais por ano, com as correções. Então, existe uma divisão. Há quem diga que os valores são bons, há quem diga que não, mas dentro do Corinthians existe um entendimento que os valores, pelo menos no momento, não são mais bons. O Corinthians precisa mudar, o Corinthians precisa ter valores maiores nos number rights. Por isso estamos acompanhando as informações. Quais as intenções da diretoria do Corinthians? Fazer um contrato entre 10 e 12 anos, entre 750, 850, 900 milhões, ou de repente 1 bilhão ou até mais, envolvendo aditivos, patrocínio na camisa, envolvendo Parque São Jorge, number rights também do CT. Então o Corinthians espera receber muito dinheiro. Há quem diga, eu já informei a vocês, que o Corinthians já tem 2 propostas, mas que ainda não se aproximaram dos valores. E também há quem diga que a Betano deverá fazer uma proposta ao Corinthians, nomes que vão surgir. Outras empresas acabam sendo envolvidas e em breve falaremos sobre isso também. Mas vamos lá. E a Neoquímica, como fica nessa história? E o grupo Ipera-Pharma, será que vão desistir dos number rights da Arena? Será que o grupo Ipera-Pharma não vai entrar na briga, não vai entrar nessa disputa milionária ou de repente bilionária? Bom, pelo que se fala até o momento, não se tem nada de concreto envolvendo o grupo Ipera-Pharma. O que se fala é que eles estão acompanhando todas as movimentações, destacando que existe uma multa para o grupo Ipera-Pharma sair e de 70 milhões de reais. Então, pelo que se diz no momento, eles estão acompanhando toda a situação. Mas também isso não significa que de repente eles podem tentar alguma coisa ou de repente até podem já ter tentado. Há quem diga que eles entendem que hoje os valores estão defasados, então de repente até podem estar pensando em fazer uma proposta ou de repente podem até ter feito, porque surgiram informações que o Corinthians já recebeu 2 propostas pelos number rights, não sabemos quais são as empresas, então de repente, quem sabe, pode ter sido o grupo Ipera-Pharma. Fato é que ainda é uma empresa que continua arrecadando muito dinheiro no nosso país, é uma das maiores empresas, uma gigante de medicamentos do nosso país. Então há quem diga que o grupo Ipera-Pharma não vai desistir, mas há quem também diga que de repente, pela situação de receber uma multa e tudo mais, não vai de repente envolver muito mais dinheiro para tentar continuar. Então isso ainda é um mistério, não tem como saber, só o tempo mesmo que vai nos mostrar o que realmente vai acontecer. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo o grupo Ipera-Pharma desistir ou entrar na briga para continuar com os number rights da Arena é a seguinte. Primeiramente, ainda estamos falando de ser muito cedo, pelo menos na minha visão, envolvendo o grupo Ipera-Pharma. Por quê? Ainda não temos nada de oficial em relação à proposta ou propostas que o Corinthians possa ter recebido. Por enquanto, por exemplo, falando da Betano, a Betano surgiu como uma empresa que estuda fazer uma proposta ao Corinthians pelos number rights e também pelo espaço master da camisa, mas ainda, até o momento que eu gravei esse vídeo, não tinha nada oficializado sobre a empresa de bets ter feito alguma proposta. O presidente Osmar Stabile falou em 3 empresas, que poderia chegar mais uma. Então, ao meu ponto de vista, o grupo Ipera-Pharma está esperando, eles estão analisando, estão vendo as movimentações. Por exemplo, eles não vão correr no Corinthians, olha, vamos triplicar, vamos dobrar e triplicar os valores, porque, como eu falei para vocês, ainda não tem nada oficializado. Uma coisa é fato, capitão, você acha que, por exemplo, a Ipera-Pharma entraria em uma disputa com a Betano? Falando da Betano por quê? Porque até o momento é a empresa que surgiu, que tem possibilidades de fazer uma proposta. Você acha, capitão, que eles entrariam na briga, Ipera-Pharma entraria na briga? Não.
Eu acho que não. Eu não vejo, por exemplo, uma empresa, tudo bem, é uma gigante do ramo de farmácia, uma das maiores do país, é uma gigante mesmo, mas eu não vejo, por exemplo, entrando em uma disputa com uma Bet. Eu acho que eu nem preciso ficar detalhando aqui para vocês pela diferença de lucros, digamos assim, que uma tem em relação à outra. Então, na minha visão, não estou falando que nada vai acontecer, aqui é uma opinião. Para mim, talvez Corinthians, o que se fala é que já recebeu duas propostas, que os valores ficaram longe. Talvez uma dessas duas propostas pode ter sido o próprio Ipera-Pharma. Há quem diga que eles sabem que os valores hoje estão defasados, que precisa, no caso, ser melhorado, mas também há quem diga que eles têm a multa, 70 milhões que eles podem receber. Então ainda é cedo para fazer qualquer avaliação, não dá para falar hoje, por exemplo, eu não posso me comprometer a falar para vocês, olhem, a gigante farmacêutica Ipera-Pharma vai querer continuar manter seu nome lá e vão entrar na briga. E também não dá para mim falar para vocês que não vão. Fato é que o grupo Ipera-Pharma teve um alcance gigantesco nesses últimos 5 anos, dando nome à Neoquímica Arena. Dando nome à Arena, que já é o nome deles. Em jogos, televisão, alcance do Corinthians, arena sempre lotada, Enelfel internacionalizando o evento internacional. É a Neoquímica que está lá. Inclusive, são todos esses, digamos assim, esses alcances que hoje fazem a diretoria sonhar em fechar um novo acordo. Então não posso falar para vocês que vão entrar na disputa, que vão brigar. Se for com uma bet, eu acho difícil, mas também não tenho como ter certeza. E também não vou dizer para vocês que não vão entrar. Não dá para saber nem que sim nem que não. Só o tempo mesmo realmente vai nos mostrar. Mas que essa é uma curiosidade que a maioria tem envolvendo. Será que a Ipera-Pharma vai desistir? Ou será que eles vão entrar na briga? Isso é uma curiosidade, enfim, faz parte, mas é como eu disse, só o tempo vai mostrar o que realmente vai acontecer. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival após a vitória do Timão sobre a equipe do Fluminense. E quanto o Rodrigo Garro, que sentiu dores no aquecimento na panturrilha. O que vocês acham? Será que realmente temos que ficar preocupados com o nosso camisa 8? E quanto Grupo Ipera-Pharma, Neoquímica, Number Whites, Betano, vocês acham que o Grupo Ipera-Pharma entraria em uma disputa, por exemplo, contra uma gigante das bets, no caso da Betano, que foi a que surgiu até o momento como nome, ou vocês acham que no final das contas eles só estão aguardando tudo acontecer e receberem os valores milionários deles da multa rescisória? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!